Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao vídeo de abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por novas quedas depois de alguns rollovers nos índices europeus. Ora, se olharmos neste momento, temos o índice alemão aqui a recuar um pouco, em conjunto com o Eurostoxx e também com o próprio índice francês, que tem vindo aqui a recuperar, no caso do CAC, já não de forma regular, mas pelo menos já um pouco desde as últimas quedas, portanto, desde este mínimo já recuperou mais de 3%. O calendário de hoje é um dia até importante, o mais importante desta semana. Temos aqui alguns dados referentes à atividade económica. De manhã tivemos aqui dados da Alemanha, portanto aqui os PMIs, embora fossem dados preliminares, ainda assim mostraram aqui sinais de fraqueza em ambos os setores, tanto na indústria como nos serviços. E também na zona euro, situação semelhante, portanto também tanto na indústria como nos serviços, ambos aqui a saírem abaixo daquilo que se esperava e também, em alguns casos, abaixo até dos dados do mês anterior. O que reforça ainda mais, portanto, que o BCE deverá então continuar a reduzir os juros, uma vez que a atividade económica na zona euro está fraca, volta a enfraquecer e está com muita dificuldade em recuperar. No Reino Unido a situação foi mista, mas também aqui os dados a darem alguns sinais de fraqueza. Curiosamente, tivemos aqui dados que estes até eram os dados desejados para a economia americana, que é, temos a indústria a recuperar e, por outro lado, temos os serviços a cair muito face às expectativas e também um pouco em relação aos dados do mês anterior. Portanto, os PMI estão nos 51,2 pontos, abaixo das projeções que os analistas apontavam aqui para uma melhoria, não significativa, mas uma melhoria, e a verdade é que ficaram, portanto, abaixo. Portanto, os PMIs, pelo menos até agora, serem revistos em baixa, embora não sejam os finais, mas já são os dados preliminares, já nos dão aqui alguns detalhes sobre a atividade económica ao longo de junho. Depois, durante o dia de hoje, ainda vamos ter mais dos PMIs, no caso dos Estados Unidos, que serão aqui acompanhados de perto. Antes dos PMIs nos Estados Unidos, vamos ter aqui alguns dados sobre a economia no Canadá, nomeadamente as vendas a retalho e também dados sobre a inflação, neste caso o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, que poderão aqui tornar o caso um pouco mais volátil. E portanto, como eu estava aqui a começar o vídeo de hoje, temos então esta manhã a ser marcada por algumas quedas nos índices, depois então dos rollovers. O euro aqui ia ficar também um pouco penalizado com o facto então dos PMIs terem saído piores do que se esperava e que, lá está, reforça então a posição de óbvios do BCE e penaliza consequentemente também o euro-USD, sobretudo nesta fase em que voltamos a ter uma divergência nas políticas monetárias, em que o Fed mantém as taxas de juros inalteradas e o BCE começa então a reduzir os juros. O VSTOXX vemos que caiu bastante desde esta zona aqui que falámos, do último vídeo de abertura em que gravei. Agora a recuperar um bocadinho, à medida então que os índices estão também a cair um pouco. O VIX continua aqui não muito volátil, ou não tão volátil como o VSTOXX, mas ontem voltámos aqui a ver, ou começámos a ver quedas nos índices. Até então temos vindo a observar bastante resiliência na maior parte dos índices. Tivemos foi uma sessão quase mista. Na medida em que o S&P e o Nasdaq ambos fecharam em terreno negativo, mas tivemos o Dow Jones que, por outro lado, recuperou e bastante. Aqui também por via do rollover. Quando olhamos para o mercado obrigacionista, vemos que as obrigações estabilizaram aqui junto desta zona. Ainda assim, curioso, reparem, portanto, mais uma vez, que o prémio pelo risco não está a aumentar, muito pelo contrário, está a diminuir e pode ser até um sinal aqui bastante interessante para, estando o mercado já a fixar uma mudança, ou o pivot, que já esperamos desde o início do ano, no lado do Fed. Para terminar, temos também o petróleo, que continua então a recuperar, portanto o petróleo que caiu bastante após a última reunião da OPEC e a recuperar e neste momento já até a registrar ganhos desde estas fortes quedas. O petróleo, portanto, está muito bem encaminhado para fechar a segunda sessão consecutiva de ganhos semanais. Portanto, ainda assim, continua aqui em níveis, portanto, relativamente estáveis para a fase em que nós estamos neste momento. Mas lá está, tendo também vários dados sobre a atividade económica a serem revistos em baixa, é preciso ter aqui alguma atenção ao petróleo. Já o dólar continua aqui a lateralizar um pouco, hoje a ganhar um pouco mais força, ontem também ganhar força com a queda nos índices.
mas aqui, do modo geral, a lateralizar. Em jeito de conclusão, passando aqui para o mercado de cripto, que as criptos estão novamente em queda, sobretudo a Bitcoin aqui a cair um pouco e a levar todas as outras altcoins a cair. O caso da Ethereum tem sido muito mais resiliente e é curioso em comparação com as outras altcoins e até mesmo em comparação com a Bitcoin, portanto a Ethereum aqui a ter uma performance muito mais estável. Ainda assim as altcoins mais pequenas, como é o caso da Solana, como é o caso de outras que até têm beneficiado bastante das projeções da BlackRock sobre a tendência à volta do AI, que fez com que algumas criptomoedas valorizassem bastante. O caso, por exemplo, da Graph, que é um projeto assente também em inteligência artificial e que fez com que houvessem aqui duas sessões bastante fortes para o projeto. Ainda assim, no modo geral, portanto, o mercado de cripto é bastante fraco, com dificuldades ou em manter-se perto dos mínimos há 2 semanas, ou mesmo no caso da Bitcoin, que continua aqui a cair e ainda a sofrer as consequências então das saídas de capital dos ETFs. Portanto, aqui os investidores continuam a vender e está aqui a penalizar, portanto, o sentimento geral da aversão ao risco no mercado de cripto. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.